Hoje é dia 21 de setembro? Não, 21 de agosto. 21 de agosto de 2023. Na última sexta-feira, se a memória não falha, este Paulo Sérgio Leite Fernandes foi a uma solenidade em que o ministro Sebastião Reis Júnior estava a lançar em São Paulo, em seguimento a outro lançamento feito em Brasília, um livro contendo as experiências das presidiárias, principalmente aquelas paulistas, que tinham ou não tinham vocação para uma conjunção de natureza sexual diversa daquela razoavelmente posta à evidência no relacionamento humano, ou seja, naquele entre homem e mulher, que é a relação classicamente advinda da quase eterna substância da existência entre homens e mulheres. Mas os tempos são outros. A hora é diferente. E a sequência razoável do relacionamento entre homem e mulher, mesmo entre aqueles e aquelas presos e presas, a sequência é protegida constitucionalmente, porque o ser humano pode ser privado da liberdade, mas não pode ser proibido da satisfação das necessidades de natureza sexual. Assim, o ministro Sebastião Reis Júnior, numa atitude muito corajosa, mas visando principalmente o fato de ele ser um politólogo e um experienciador em outras áreas da cultura humana, o ministro Sebastião Reis Júnior é um excelente fotógrafo. E lançou, sim, um livro contendo manifestações intelectuais de vários segmentos da intelectualidade brasileira. Este criminalista Paulo Sérgio Leite Fernandes, pelo fato de ser, quem sabe, um avoengo na área criminal, fez uma dessas contribuições dizendo o que achava desse tipo de vocação sexual entre homem e mulher, entre mulher e mulher, entre mulher e homem e vice-versa, nessa multivalência que faz parte, sim, da especialização, não, faz parte da espécie humana. E Sebastião Reis Júnior produziu uma obra muito boa, porque não é a sua manifestação pessoal. A manifestação do ministro Sebastião Reis Júnior veio por meio da arte fotográfica. O resto, nós, inclusive eu, demos a nossa contribuição correspondente a tal tipo de manifestação cultural intelectual. É uma manifestação sobremaneira de natureza cultural. Eu estive lá nessa relançamentada atividade do ministro numa livraria posta aqui na zona literária de São Paulo. Lá esteve também
A ministra Maria Tereza, presidente do Superior Tribunal de Justiça, lá compareceu também o ministro Alexandre de Moraes, adquirindo a sua obra, muito simpático, por sinal. Não tivemos a possibilidade de nos cumprimentarmos, sempre formalmente, porque este Leite Fernandes, como criminalista e como ser humano, é muito tímido na presença das autoridades maiores do país e passou à frente do ministro sem ter o prazer de lhe dar boa noite, mas o ministro Alexandre de Moraes esteve lá sim, com o livro na mão. Claro que Sebastião Reis Júnior foi lá muito à vontade, com um boné muito simpático, diga-se de passagem, e Ana, que é muito amiga nossa e familiar também, porque Sebastião Reis Júnior é meu primo irmão, lá compareceu e foi fotografada. Muitos desembargadores, a minha filha Paula Bayer, que é autora de vários livros. Paula deve estar no seu oitavo ou nono. O romance está por fazer o lançamento de um nono ou décimo romance. Paulinha trabalha muito dentro e fora da Procuradoria da República. Eu estive lá sim. Esteve lá também como protagonista principal, a moça que leva um nome feminino, sim, que tem um patronímico escapando agora à memória deste velho, deste envelhecido advogado criminalista, mas ela se apresenta como uma bela criatura humana. É uma jovem, bonita, forte, alta, não é gorda, não, é bem feita. Tem um sorriso bonito, com os dentes muito bem postos também, muito bem produzida e, sobretudo, essa moça que é a primeira advogada travesti formada na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Essa advogada fala muito bem, gesticula com bastante naturalidade, uns gestos muito bem postos e num comportamento físico muito elegante. É, diga-se, moça muito bonita e digna de figurar nas melhores convenções que nós temos ou que nós tivemos no nosso país. Este Paulo Sérgio Leite Fernandes se fotografou ao lado da jovem com muita amabilidade, diga-se, a exemplo de todos os outros que foram ver a obra lançada pelo ministro Sebastião Reis Júnior, mas foram, sobretudo, para vê-la, porque aquela moça é, sim, espontânea e autenticamente o retrato dos novos tempos pelos quais a humanidade está a passar. Esta aparição
da jovem advogada, competente sim, intelectualmente muito bem produzida. Esta passagem é, num sentido bem brusco, talvez, bem rígido, quem sabe, um desafio ao passado muito grande. O Paulo Sérgio Leite Fernandes, que estava a comentar até pouco tempo atrás, que tem dificuldade até em manusear com razoável perfeição um telefone celular, ou lidar inclusive com a eletrônica. Mais fácil ao Leite Fernandes conhecer os acordes básicos desta pianola e harmonizar seus ouvidos já gastos com as melodias que fazem eco ao passado clássico da sua juventude e do seu amadurecimento paulatino, que o fazem ou transformam hoje um dos juristas lucidamente mais antigos que a nação tem, porque eu estou a completar os meus 88 anos. Mas eu fui lá sim, fui prazerosamente e nos fotografamos juntos, a jovem e bela advogada, o ministro Sebastião Reis Júnior, Ana Maria, a sua esposa, que é advogada ilustre, também em Brasília. Esteve lá o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, muito simpático, risonho, sobraçando o livro recém-adquirido, duas ou três desembargadoras federais, representantes do Ministério Público Federal, enfim, foi uma cerimônia muito bonita. E a nossa advogada ilustre, que nos foi apresentada fisicamente pela primeira vez, quem sabe, deu o ar de sua graça com muita simplicidade e autenticidade, dissertando um pouco, conversando com Sebastião Reis Júnior sobre essa experienciação da sua vida, sem grandes intimidades também, porque não era necessário que fizesse valer qualquer pressuposto da sua transmutação de homem em mulher. Enfim, foi uma cerimônia muito bonita, exemplo daquela concretizada, ocorrida em Brasília. Cerimônia esta que extrapolou, inclusive, aqueles limites padronizados daquilo que um juiz tem autorização para fazer. O que um magistrado pode coordenar na sua vida extra-jurisdicional, um particular ou uma particularidade que tem criado dificuldades, sim, até o relacionamento entre Sebastião Reis Júnior e este criminalista. Somos produto do mesmo sangue. João Leite Júnior, lá de Muzambinho, do sul de Minas, é nosso avô.
somos filhos de irmãs da Lúcia e da Alice Leite. Fizeram o Paulo Sérgio de um lado e Sebastião Reis Júnior do outro, que dificilmente conseguiam abraçar-se, porque juízes e advogados, classicamente, não devem poder trocar cumprimentos mais efusivos. Agora, o Supremo Tribunal Federal está a alargar tais perspectivas, permitindo, inclusive, que nós, advogados e juízes, mesmo parentes, possamos ver-nos além-mar e trocar os nossos carinhos, que são carinhos realmente necessários, imprescindíveis ao relacionamento entre as classes jurídicas em geral. Paula Bayer, minha filha, esteve lá, a Paulinha, muito simpática também, muito querida pelas amigas, pelo Ministério Público em geral e pela classe dos advogados também, em particular. Foi uma noite bonita. Tiramos várias fotografias. Eu vou levá-las para a minha vida extra profissional, porque, de uma forma ou de outra, o nosso tipo de conceituação é, num certo preceito, extrapolante daquilo que classicamente se via concretizado tal tipo de relacionamento. Na nossa área no profissional e mesmo na área extra comunitária da ciência jurídica em geral. Esta moça, vou chamá-la de moça porque é, sim, uma moça em pleno desenvolvimento, tem uma coragem comunheira muito bem posta e cultura e potencialidade adequadas à tarefa que se propôs a cumprir. Veio muito bem vestida, elegante, saudável, bonita, um cabelo muito bem penteado, uma produção escolástica no gênero feminino muito posto à afeição da comunidade e foi muito simpática conosco, constituindo, embora um achegamento paralelo àquilo que o ministro Sebastião Reis Júnior se dispôs a fazer, que foi a fotografar o conjunto de presidiárias postas, inclusive, nos cadeiões de São Paulo, suas vocações, seus afetos, seus carinhos, suas intimidades, as visitas íntimas, etc. Cuidado isso tudo com muita discrição, inclusive, denotando que todos nós sabíamos que aquilo era, assim, um conjunto de afeitamentos ligado tal conjunto à modernidade, sim, sem grande propensão à invasão menos delicada ou menos elegante na intimidade de cada qual. Foi uma hora muito gostosa e eu trouxe comigo umas fotografias que eu ponho abaixo para o efeito de concluir esta crônica no sentido de que o mundo mudou, sim.
nós nos modificamos. Nós estamos a deixar a radicalização das nossas comunhões intelectuais e até mesmo das nossas comunhões físicas em geral. Não estamos a partir para outra experiência original, porque nós já tivemos iluminismos iguais ou assemelhados àquele pelo qual nós estamos a passar. Outro dia, inclusive, este Leite Fernandes estava a examinar uma literatura condizente com a Europa ao tempo de Luís XIV. E há uma pintura, um desenho de Luís XIV nos seus trajes de cerimônia. Usavam sapatos altos, com um salto muito comprido e um vestuário que, se afeminado não fosse, seria até mais do que feminino, porque usava umas roupagens que pareciam vestido de noiva. E era Luís XIV, rei de França. Estamos a mudar? Não. Eu creio que a humanidade sempre foi assim. Para este antigo bicho do mato, este Leite Fernandes, que se formou num aspecto cultural e sexual de natureza clássica, e que tem no seu corpo uma tendência, que é uma tendência também ortodoxa, muito conhecida, inclusive, dentro desta velhice que já vai longe. É claro que esse tipo de mostruário que começa a ressurgir com muita naturalidade, experienciação entre sexos, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, mulher com mulher, mulher com meio termo, etc, etc, é evidente que isto produz uma certa dose de perplexidade, claro, mas esta perplexidade, ao ver deste velho cavaleiro andante da advocacia criminal e da vida que já está octogenário, esta perplexidade é encarada também com muita dose de vontade de se adaptar aos tempos que correm e a se persignar até aos tempos que vêm de volta, que se novos não são, significa um retorno a um outro iluminismo que já passou e que vem de volta nesse sempiterno evoluir da experienciação que a humanidade tem quanto aos costumes, vocações e sensações que o ser humano pode ter. No fim das contas, no fundo de tudo, eu digo às vezes, nós somos bichos. E sou corrigido pela Dionis Tamato Leite Fernandes. Não, Paulo Sérgio, você não está sendo elegante. Nós somos animais intelectualizados. Não. Nós somos bichos que se intelectualizaram e continuam bichos com as restrições advindas da cultura e do chamado aperfeiçoamento da espécie humana. E dentro disto nós aprendemos. Nós mais antigos aprendemos a acompanhar isto e a especializar o nosso comportamento dentro de uma atitude cultural que é, na medida do possível, civilizatória. Nós somos animais
intelectualizados, com compostos que vêm vindo de muito longe. E dentro desta composição, nós, bichos velhos, procuramos nos adaptar com uma maior boa vontade, a maior dose de simpatia possível aos tempos novos que vêm por aí. Que novos não são, mas são o retorno daqueles que passam por uma remodelação, quem sabe, dentro da experienciação da espécie humana. E lá na Veva.